Muita paz, meus amigos. Continuando o estudo da Lei Complementar 123 e licitações públicas, hoje, na nossa quarta videoaula, nós estudaremos a não aplicabilidade dos tratamentos diferenciados e simplificados em favor das microempresas e empresas de pequeno porte. Estudaremos hoje o artigo 49 da Lei Complementar 123. Não se aplicam os tratamentos diferenciados e simplificados quando, basicamente, três hipóteses. Primeira hipótese, quando não houver um mínimo de 3 fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte, sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, que é o edital regulamentador do certame. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Que para haver aplicabilidade dos tratamentos diferenciados e simplificados, é preciso que haja competitividade, ou seja, tem que haver um mínimo legal de 3 fornecedores competitivos na situação de ME ou EPP que atendam às exigências do edital do certame. Eis a primeira hipótese. Segunda hipótese, de não aplicabilidade dos tratamentos diferenciados e simplificados. Quando o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado. O que é que isso quer dizer? De certa forma, o óbvio, né? Que as licitações públicas visam a contratar a proposta mais vantajosa para o poder público. Quando não houver vantagem de aplicabilidade dos tratamentos diferenciados e simplificados em favor de ME ou EPP, quando esse tipo de situação não for vantajosa para a administração, não há justificativa crível para a aplicabilidade desse tipo de tratamento. E a última hipótese, que eu considero a hipótese mais complexa, não se aplicam os tratamentos diferenciados e simplificados quando a licitação for dispensável ou inexigível, ainda assim, excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos 1 e 2 do artigo 24 da mesma lei, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no inciso 1 do artigo 48 que nós estudamos na videoaula anterior. Traduzindo, na hipótese de licitação inexigível, de que trata o artigo 25 da Lei 8666, como há total inviabilidade de competição, não há por que se aplicar tratamento diferenciado ou simplificado em favor de ME ou EPP, já que há uma inviabilidade presumida pelo artigo 25 da 8666 quanto à competitividade. E quando a licitação for dispensável, ou seja, quando a licitação cair nas hipóteses do artigo 24 da Lei 8666, também não se justifica aplicação de tratamento diferenciado ou simplificado em favor de ME ou EPP, tá certo? Ainda assim, na hipótese de licitação dispensável, a lei exceptua uma situação. Ela diz o seguinte, que a compra será feita preferencialmente de ME ou EPP quando estivermos diante das hipóteses do artigo 24, incisos 1 e 2, tá certo? Que tratam das hipóteses de dispensa de licitação pela questão de preço mínimo, tá certo? Que vocês estudam na lei de licitações. Só lembrando, em se tratando de serviço, exceto os de engenharia e compras
a lei dispensa licitação quando essa aquisição de serviços ou compras, exceto os de engenharia, for se enquadrar num valor de até R$8.000. E a lei dispensa o certame licitatório, observadas diversas formalidades, quando o poder público quiser contratar obras e serviços de engenharia, respeitado o valor limite de R$15.000. E isso está no artigo 24, incisos 1 e 2 da 8666. Repetindo, quando estivermos diante de licitação dispensável com base no critério do valor, aqueles valores diminutos que a lei considera, que estão lá no 24, incisos 1 e 2, nesse caso, compras e serviços diversos que não de engenharia, observado o valor limite de R$8.000. E nas obras e serviços de engenharia, observado o valor limite de R$15.000, nesse caso específico, a aquisição deverá ser feita preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno porte, observado o disposto no artigo 48, inciso 1, da Lei Complementar 123, que nós já estudamos o 48, inciso 1, na videoaula 3, tá certo? De toda sorte, eu trouxe um resumozinho aqui do 48, inciso 1, que assim prescreve que o poder público deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$80.000. É por isso, pessoal, que o artigo 49 diz que quando estivermos diante da hipótese de dispensa de licitação com base no critério do 24, incisos 1 e 2 da 8666, a aquisição será feita preferencialmente com microempresas e empresas de pequeno porte, tá certo? Resumindo esse dispositivo, quando a gente estuda o 49 da Lei Complementar 123, a gente tem que ler imediatamente o 48, inciso 1 da Lei Complementar 123 e tem que ler também o artigo 24, que cai muito em prova, por sinal, notadamente o 24, incisos 1 e 2 da Lei 8666 e tem que ler também o 25 da 8666, tá certo? Para finalizar a aula de hoje com um resumo meteórico. Não se aplicam os tratamentos diferenciados e simplificados quando? 3 hipóteses. Primeira hipótese, quando não houver competitividade mínima, né? E o que seria essa competitividade mínima? A própria Lei Complementar 123 e seu artigo 49 diz: quando não houver um mínimo de 3 fornecedores competitivos enquadrados como ME ou EPP, sediados local ou regionalmente, capazes de cumprir as exigências estabelecidas no edital. Segunda hipótese, quando o tratamento diferenciado e simplificado, ou seja, quando o tratamento favorecido não trouxer vantagem alguma para o poder público. Não se aplicam os tratamentos diferenciados e simplificados quando o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado. E a última hipótese de não aplicabilidade dos tratamentos diferenciados e simplificados ocorre quando a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos artigos 24 e 25 da 8666. Ainda assim vai ter uma exceção, excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos 1 e 2 do artigo 24 da 8666, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no artigo 48, na verdade, 48, inciso 1 da Lei Complementar 123.
Para finalizar, eu fiz um resumo, tá certo? Do 49 na perspectiva dessa terceira hipótese que eu considero a mais complexa. Tá aqui no segundo slide de hoje, tá certo, meus amigos? Muita paz a todos. Qualquer dúvida, questionamento, podem passar e-mail. Até a próxima. Paz e bem.